Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas queremos aqui agradecer a Deus pela sua vida e porque mais uma vez nós estamos para estudar essa lição, que é a última lição do trimestre, a lição do número 13, que fala sobre a Bíblia, né? A Bíblia, a composição desse livro que nós chamamos de Bíblia. É bom lembrar que durante todo esse trimestre nós estivemos aqui estudando sobre algumas doutrinas, doutrinas que nós defendemos, que nós cremos como batistas, né? Sobre o pecado, a salvação, a santificação, a palavra de Deus, a oração, os mandamentos de Deus, o batismo, a ceia do Senhor, a igreja, mordomia, também sobre a Trindade, os acontecimentos finais, e hoje estaremos aqui estudando sobre os livros da Bíblia. É bastante interessante esse estudo e muito útil para a nossa vida, nós que cremos na Bíblia como sendo nossa única regra de fé e prática, né? Então nós vamos aqui estudar sobre os livros da Bíblia, fazer um apanhado aí, de um modo geral, quais são esses livros que são inspirados por Deus e que compõem a Bíblia Sagrada. Portanto, nós vamos, antes de mais nada, nós vamos orar, pedindo que Deus possa nos dar toda a iluminação necessária para entendermos a sua vontade e a compreensão sobre esses livros da Bíblia. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esse instante, muito obrigado por esse momento, quando nos colocamos mais uma vez nas suas mãos. Muito obrigado pelo privilégio de poder ministrar essa aula e aonde este vídeo chegar, que possa alcançar corações sedentos, prontos para aprender mais a respeito da Bíblia, que é a tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um texto aqui, que é o texto áureo, que está em Salmo 119, no verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bem, podemos iniciar e fazendo aqui algumas leituras, né, do que está na nossa lição. A Bíblia toda, ela tem 66 livros, 66. Alguns são maiores, outros são menores e até uns bem pequenos. A gente vai ver isso aí. Esses livros foram escritos por pessoas que viveram em épocas mais diversas e de costumes diferentes, desconhecendo muitas vezes umas às outras. Elas não se conheciam, mas todas inspiradas por Deus, seguindo a sua orientação, apresentando a revelação gradativa de Deus aos homens. É bom lembrar que a Bíblia, ela não foi escrita com o objetivo de provar a existência de Deus. Não foi com essa intenção. A Bíblia, ela foi escrita, inspirada por Deus. Deus inspirou homens, capacitou homens e mulheres para que a Bíblia pudesse ser escrita, mas sem essa questão de provar a existência de Deus. Ela faz um relato da história do povo, né? E traz para nós a compreensão da atuação de Deus entre os homens, entre as pessoas. Então é um livro em que conta a história. Deus se revela através das páginas da Bíblia, as Sagradas Escrituras. Também é bom a gente reconhecer que os fatos iam acontecendo e
só eram escritos muitos anos depois, né? Então, por exemplo, o livro de Pentateuco, que foram os primeiros livros da Bíblia, os 5 livros de Moisés, esses livros eles foram escritos, são atribuídos a Moisés, e certamente Moisés escolheu, né, toda as histórias para que ele pudesse colocar no seu livro, nos seus livros, que são 5, né, chamados livros da lei ou o Pentateuco. Nós vamos ver isso. Quando, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram sobre os feitos de Jesus, não tinha essa ideia, né, de que Jesus ia fazendo milagre e alguém com a caneta e um papel na mão anotando tudo. Não era assim. Depois que Jesus foi ao céu, voltou para os céus, é que alguém se dispôs a escrever, a relatar os fatos, a contar a história. Isso tudo inspirado por Deus. Então, assim, a Bíblia foi escrita dessa maneira. E apesar de ter cerca de 40 autores da Bíblia e levado aí mais ou menos 1.600 anos, desde o Gênesis até o Apocalipse, para ser escrito, mesmo assim a Bíblia ela não se contradiz, ela tem o mesmo objetivo. Deus não anulou as características pessoais de cada escritor, não aniquilou o coeficiente pessoal de cada um deles. Usou cada escritor com a sua própria personalidade para, por meio deles, transmitir o seu recado aos homens. Os livros da Bíblia, eles se dividem em livros do Antigo Testamento e também o Novo Testamento, né? Então a Bíblia ela se divide em 2 partes e tudo isso tem um motivo, tem uma explicação. Então vamos falar primeiro sobre o Antigo Testamento. Dos 66 livros da Bíblia, 39 compõem a primeira parte, ou seja, o Antigo Testamento. E mais de 1000 anos se passaram até que o Antigo Testamento todo fosse escrito. É chamado Antigo Testamento por incluir o primeiro concerto ou o primeiro pacto que Deus fez com os homens, né? Algumas pessoas dizem até o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Eu não gosto muito de falar Velho Testamento, mas eu prefiro o Antigo, porque na verdade, embora seja antigo, mas tem tantas mensagens que são como novas, né, para a gente hoje. Os livros do Antigo Testamento são divididos em livros da lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Os livros da lei, também chamados de Pentateuco, como eu já mencionei aqui, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E narra a criação, o começo de tudo, a escolha de um povo, sua escravização e libertação, peregrinação no deserto, a lei dada por Deus a Moisés, a organização do culto, o censo do povo, a repetição da lei até a morte do grande líder Moisés. Então, tudo que a gente precisa saber sobre a criação do universo e a instituição de um povo chamado povo de Deus, o povo de Israel, nós encontramos aí no Pentateuco. Os livros históricos narram a história do povo de Israel. No de Josué estão os acontecimentos no período da liderança do sucessor de Moisés, quando Josué recebe de Deus, né, a responsabilidade que havia com Moisés, passa a Josué, e Josué então ele entra na terra prometida e ali ele vai tomando posse da terra ao longo do tempo. A seguir vem os juízes, cuja história está no livro do mesmo nome. Então os juízes foi um período que foi governado pelos juízes, né? E ainda não havia um rei instituído, então os juízes quem na verdade governavam nessa ocasião. O livro de Ruth
é uma história muito linda, mostrando em um aspecto da vida e da situação da época. Os jeitos, né, do grande juiz, profeta e sacerdote Samuel estão nos dois livros com o seu nome. Então nós encontramos 1 Samuel e 2 Samuel, um grande profeta, e ali está relatado os jeitos, né, do povo, a liderança dos juízes e tudo mais. A seguir, o povo decide ser governado por um rei, ser uma monarquia, e vem a história do período dos reis nos dois livros com o mesmo nome, que são os livros 1 Reis e 2 Reis. Os livros das crônicas narram os acontecimentos cronologicamente, repetindo algo da narrativa dos livros de reis. Tem muita coisa que está repetido aqui nas crônicas. Esdras e Neemias são dois líderes que se interessaram pelo povo e contribuem para a sua vida do cativeiro. O livro de Esté mostra um aspecto do cativeiro do povo. Aliás, é bom que se diga que tanto Neemias, né, como Esdras, eles tiveram aí a grande iniciativa da reconstrução da cidade, dos muros, do povo de Israel. E Esté conta aí a história também de um livramento do povo, que Esté foi usada por Deus para que o povo também não padecesse, não morresse, não fosse exterminado. Por isso que Esté tem esse valor, embora o nome de Deus, né, não apareça no livro de Esté, mas a sua história, a maneira como ela agiu, foi uma maneira de uma pessoa temente a Deus. Os livros poéticos representam a poesia hebraica. O de Jó aborda o problema do sofrimento. No livro dos Salmos, temos o inário do povo, sendo que muitos são da autoria de Davi, um dos grandes reis daquele tempo. O livro de Provérbios agrupa os provérbios de Salomão, filho de Davi, conhecido pela sua sabedoria. O livro de Eclesiastes, ou de sabedoria, é também atribuído a Salomão. E também o Cântico dos Cânticos, né, o livro de Cantares de Salomão, em uma linguagem simples e sem qualquer malícia para a época, narram a intimidade, né, até o namoro de dois noivos, a vida de dois noivos, como alegoria da felicidade conjugal, da fidelidade que Deus espera do seu povo e profeticamente da relação de Cristo com o seu povo. Então, nós encontramos isso, esse livro é um livro maravilhoso. Os livros proféticos são divididos em duas partes, né? São classificados em duas partes. Primeiro, os profetas maiores e menores. Esses profetas, ou esses livros, são chamados maiores ou menores não pelo tamanho do livro, não é pelo tamanho, nem pela não é pela importância, né? Não é pela importância, mas pelo tamanho do livro. Então são profecias de homens escolhidos por Deus para em seu nome falarem ao povo, anunciando a sua vontade e contendo o elemento da predição do futuro. Os profetas maiores, como eu disse, vou aqui ratificar, né? Os profetas maiores são 4, não pela importância, todos são importantes, mas pelo tamanho do livro. Eles são chamados maiores porque são livros grandes, né? Então os profetas maiores são 4: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então esses 4 livros, logo após vem logo após o livro de Jeremias, temos o das Lamentações de Jeremias. Mas esses 4 livros, eles são chamados profetas maiores porque tem muitos capítulos, né? São livros grandes. Os profetas menores são 12,
E, mais uma vez, eu digo também, são menores, não é porque são menores em importância, são menores apenas porque os seus livros são menores. São eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Os ensinos dos profetas e a mensagem de Deus que apresentam, ainda que dados principalmente para a época contemporânea dos mesmos, contém lições profundas para todos os tempos, né? Então isso é bom que a gente mencione, porque a Bíblia, mesmo sendo um livro escrito há tantos anos atrás, ela é atual, ela tem mensagens para nós hoje. Um outro detalhe também é que entre o livro de Malaquias, que foi o último livro do Antigo Testamento, até o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, há um período aí, algumas Bíblias inclusive trazem 4 folhas em branco, né, 4 páginas em branco, cada página fazendo referência a um século. Então, 400 anos, mais ou menos, se passaram entre o último livro do profeta Malaquias, ou o último profeta, até o profeta moderno, né, o profeta da época de Jesus, que foi João Batista, que apareceu ali pregando no deserto. Na verdade, segundo os estudiosos, são 396 anos aonde Deus ele se cala, né? Surge aí algumas teorias, inclusive a teoria da morte de Deus, outras teorias, inclusive muitos livros chamados livros apócrifos, a gente vai ver isso aí mais à frente, foram livros não inspirados, foi justamente dessa época. Mas esse período aí foi um período do silêncio. Deus fez silêncio do último profeta Malaquias até o profeta João o Batista, ou o batizador, que apareceu pregando o arrependimento e batizando ali as pessoas que iam até ele. A leitura dos livros do Antigo Testamento, às vezes, poderá parecer até um pouco tediosa e de difícil compreensão, mas todo aquele que aceita a Bíblia como palavra de Deus tem necessidade de ler e estudar o Antigo Testamento, porque, além de lhe trazer grandes bênçãos espirituais, dará maior conhecimento de Deus e melhor compreensão do Novo Testamento e da Bíblia como um todo. Eu costumo repetir aquilo que eu aprendi no seminário e também aprendi nas leituras, né, da Bíblia, que não é possível a gente compreender o Antigo Testamento sem estar ciente daquilo que aconteceu no Novo Testamento. O Novo Testamento é a comprovação do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E também não dá para a gente compreender o Novo Testamento sem que também tenha entendido aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Então, um completa o outro. A Bíblia toda, ela se completa. Bom, falamos sobre o Antigo Testamento, vamos falar agora sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é a parte da Bíblia que tem um significado muito grande para os cristãos. É nele que encontramos o início, o desenvolvimento e a orientação do cristianismo. É composto de 27 escritos, ou 27 livros, por vários autores, entre os quais destaca-se o apóstolo Paulo, que só ele escreveu 13 livros. 13 livros dos 27 foram escritos por Paulo. Também é bom a gente entender que toda a nossa doutrina, né, com relação ao Evangelho, a nossa doutrina cristã, ela está baseada no Novo Testamento.
o Antigo Testamento tem para nós um valor de conhecimento histórico, né? De a gente saber como que Deus fez, como que Deus agiu, mas em matéria de doutrina, nós extraímos principalmente do Novo Testamento. É a base para a fé cristã em nossos dias. Os 4 evangelhos compõem a primeira parte do Novo Testamento. Narram a vida de Jesus, cada qual tendo um objetivo em mente e ressaltando aspectos diversos dos eventos. Mateus, são os 4 livros, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, antes de se encontrar com Jesus, ele era publicano, né? Marcos teria sido cidadão romano. Lucas é o médico amado. João é um dos apóstolos de Jesus. Se encaixarmos os evangelhos uns aos outros, teremos uma sequência agradável e harmoniosa. A harmonia dos evangelhos é o título de tal obra em português, né, publicada pelo Schweppe alguns anos atrás. Então, existe uma harmonia entre os evangelhos, há alguns relatos, né, que se repetem, algumas coisas que uns escreveram, outros também. É bom também que a gente diga que o autor não faz menção disso, mas nós encontramos os chamados evangelhos sinóticos, que são 3, Marcos, Lucas, e Mateus, Marcos e Lucas. E depois o evangelho de João. O evangelho de João tem uma linguagem, né, um pouco diferente, e é chamado o evangelho, né, o discípulo do amor, porque ele trata muito da questão do amor. O Mateus, Marcos e Lucas, eles voltaram-se mais para a questão do relato, né, sobre os acontecimentos, os ensinos, as parábolas, os milagres, e tudo que aconteceu com relação ao padecimento de Jesus, a sua prisão, a sua morte e a sua ressurreição também. Alguns também afirmam, né, e a gente vai estudar sobre isso, a gente estuda sobre isso, de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, embora ele venha em segundo lugar na relação de livros ali colocados, mas o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, e também há um pensamento, há uma ideia de que Mateus e Lucas extraíram muita coisa dos escritos de Marcos para fazer o seu evangelho, para escrever o seu evangelho. Então, muito embora Mateus apareça como primeiro dos 4, mas Marcos foi o primeiro a ser escrito logo depois da ascensão ou do início da igreja, né? Então, essa é a composição dos livros, dos evangelhos, os primeiros 4 livros da Bíblia. Bom, a segunda parte importante do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. É a narrativa dos Atos dos Apóstolos, conforme o próprio título sugere. É um livro histórico, né? Conta ali como o Espírito Santo agiu e o início da igreja e as viagens missionárias de Paulo e tantas outras coisas. Alguém diz até que esse livro não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem, na verdade, conduziu toda a igreja. Mas está como Atos dos Apóstolos, foi assim que foi colocado, e a tradução comprova isso. Surgem, entre outros, a figura de Pedro e Paulo, inclusive a conversão deste, né, ou seja, de Paulo, e a obra realizada por ele. A seguir, vêm as cartas paulinas, escritas às igrejas de diversos lugares,
e algumas pessoas. Podem ser tomadas como a interpretação dos ensinos de Jesus e a sua aplicação prática à vida dos cristãos. Nela, o grande apóstolo Paulo combate heresias, defende a sã doutrina e afirma a posição cristã no meio do mundo. É o caso, por exemplo, quando ele escreve a sua carta, ou a sua primeira carta aos Coríntios, né? Havia lá uma dificuldade lá com a igreja de Corinto, inclusive uma má interpretação sobre os dons espirituais. Então Paulo ele escreve afirmando que os dons espirituais são importantes, mas o que deve prevalecer na vida da igreja é o amor. Então ele diz lá se você pode fazer o que você fizer, mas se não tiver amor, para nada adianta. Então Paulo faz uma exaltação aqui ao amor. Não devemos colocar o apóstolo Paulo no pedestal de um Deus, isso é verdade, pois ele não é, mas é com profunda admiração que lemos as suas cartas e recebemos a orientação que Deus envia por sua instrumentalidade. São elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Foram essas cartas que Paulo escreveu. Por tradição, muitos outros documentos, outras cartas, também foram escritos, né? Circulavam entre as igrejas, mas as que ficaram na avaliação que foi feita é que essas 13 cartas de Paulo que seriam então as cartas inspiradas por Deus. E Paulo então, a gente não pode adorá-lo, né? Ele não é Deus, mas é com muito respeito e com muita honra, porque eu acho que não houve nenhum apóstolo, embora ele não tivesse andado com Jesus, mas ele foi apóstolo, e ele diz assim, eu fui apóstolo por um processo abortivo, até ele fala, mas ele foi apóstolo e ele teve esse privilégio, né, de escrever com toda a autoridade as igrejas e as pessoas, igrejas que ele fundou, ele organizou, e pessoas que eram filhos na fé dele e também ele escreveu. As cartas gerais, ou as chamadas cartas universais, são de grande importância. Tiago, irmão de Jesus, aponta o lugar das obras cristãs como evidência da fé cristã, onde ele vai dizer, por exemplo, que a fé sem as obras é morta. Então, se alguém tem fé, precisa mostrar as suas obras. As duas cartas de Pedro foram escritas pelo apóstolo de Jesus. As 3 cartas de João transbordam de amor, de alvor, né? O seu autor é o mesmo do Evangelho segundo João. Essa é mais falada interpretação do autor da carta de João. Essas 3 cartas de João. As cartas de Judas, que não é o Judas que traiu, né? Mas é o Judas gente boa, é o Judas irmão de Tiago e de Jesus. E também a carta aos Hebreus, que aponta o cristianismo como superior ao judaísmo. Poderíamos resumir o seu conteúdo em Cristo é melhor, quando alguns surgiram falando sobre as coisas passadas. O autor da carta aos Hebreus mostra que Cristo é superior a Abraão, superior a Moisés, superior aos profetas, superior a tantas pessoas que eles tinham quase como deuses, né? Ou os pais da fé. Até hoje não se sabe quem foi o autor dessa carta, uma das mais importantes para a vida do cristão. Alguns sugerem que seja Paulo, mas também não há comprovação.
E o livro de Apocalipse, o último da sequência do Novo Testamento, é interessante, difícil e muito incompreendido. A palavra Apocalipse deriva de descobrir, tirar o véu, revelar. Daí também o livro de Apocalipse tem o nome de livro da revelação, né? Livro da revelação, escrito pelo apóstolo João, o mesmo do Evangelho e das 3 cartas. Me parece que há bastante consenso a respeito disso. A sua mensagem para os cristãos primitivos era uma mensagem clara e apontava a vitória final do Cordeiro de Deus. A sua leitura é indispensável e é de inspiração e de confiança em Deus para todos nós. Muito embora tenha algumas figuras, né, algumas coisas que às vezes nós não compreendemos, e para o leitor novo até assusta algumas coisas, mas são coisas relevantes para o cristianismo. Bem, depois disso nós chegamos nos livros apócrifos, né? Os livros apócrifos são aqueles encontrados em adição aos livros reconhecidos como inspirados pelos próprios hebreus. Acham-se na Vulgata Latina. Não eram considerados inspirados por Deus. Já na época da formação dos livros do Antigo Testamento, e o fato de narrarem, às vezes, cenas até jocosas e de apresentarem ensinos condenados pela Bíblia em seu todo, o seu conteúdo os coloca na categoria de livros úteis para a história e para a literariedade, mas sem proveito espiritual para os leitores. São os chamados apócrifos ou espúrios. Na Bíblia evangélica, esses livros não fazem parte, né? Os livros apócrifos ainda são colocados, fazem parte da Bíblia católica. Na Bíblia católica eles estão lá, mas os próprios católicos, quem é estudioso, quem entende, sabe que esses livros são apócrifos, ou seja, não foram livros inspirados por Deus. Eles deixaram lá, mas na verdade esses livros não foram inspirados. Para a gente concluir, a pessoa conhecendo, se possível, de cor os nomes dos livros da Bíblia, a sua ordem, e podendo ao menos ligeiramente dizer algo sobre o conteúdo de cada um deles, terá um prazer muito maior em ler e estudar a sua Bíblia e em compreendê-la melhor. Aliás, é bom a gente ter esse hábito, né? Criar o hábito mesmo de ler a Bíblia. Tem pessoas que não lê Bíblia. E tem pessoas também que só lê Bíblia para citar, quando ele quer citar alguma coisa, né? Ou às vezes ele tem lá a caixinha de promessa, e geralmente na caixinha de promessa, quando ele tira um versículo, sempre sai aquele que ele quer ouvir. Mas não deve ser assim a nossa leitura. A nossa leitura deve ser a leitura como um todo. Ao novo crente ou ao interessado, aconselha-se ler primeiro o Novo Testamento, começando com o Evangelho de João. Por que isso? Porque é uma leitura mais fácil, né? É uma leitura que dá para se compreender. E depois vai se aprofundando mais em outros livros, especialmente os livros do Antigo Testamento, livros, por exemplo, como Daniel, né, Ezequiel, Isaías, Jeremias, ou os livros, por exemplo, o livro do Apocalipse, né, o livro de João, quando escreve ali na ilha de Patmos, também é um livro que precisa e requer um pouco mais de compreensão. Mas terminada a leitura do Novo Testamento, deve ser lido também o Antigo, desde o princípio e todo ele, comparando com o Novo. Veja o que nós falamos aqui,
Então há uma relação muito grande entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. É possível ler a Bíblia toda em um ano, lendo 3 capítulos cada dia e 5 aos domingos. Então, se você fizer isso, você consegue ler a Bíblia no ano todo. O Salmo 119, verso 105, diz com acerto que a palavra de Deus, com todos os seus livros inspirados, é o nosso guia, como lâmpada, como luz em todos os nossos caminhos. Eu quero citar aqui um pensamento, não está dizendo quem foi o autor, mas é um pensamento assim: para sentir bem o sabor da palavra de Deus, devo lê-la cuidadosa e sistematicamente. Far-me-á sábio e me levará a Deus. Então, somente recitando aqui, né, repetindo o textual, Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos irmãos e amigos, é com muita alegria e de fato um privilégio, né, para nós termos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para a nossa vida, né? E tudo que nós precisamos nós encontramos aqui, para a família, para o nosso trabalho, para a nossa vida como um todo, para a pregação do Evangelho, para a gente compreender quem é Deus, a gente compreender a sua obra, a gente saber o que é a igreja. Tudo nós encontramos na Bíblia, tudo que nós precisamos. Muita gente aí vai atrás disso, atrás daquilo, pessoas que fazem profecias, pessoas que sonham e interpretam sonhos, pessoas que querem fazer revelações, tantas coisas que nós encontramos aí, mas primeiramente, nós precisamos ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que Deus está falando conosco. E para finalizar, eu quero dizer também que todas as vezes que você for ler a Bíblia, por menor livro que seja, ou somente um versículo, ou um capítulo, antes de você ler, você coloque os seus pensamentos em Deus e peça que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua vida, capacitar você para compreender aquilo que Deus quer. E a palavra de Deus vem diretamente no nosso coração, e ela penetra em nosso coração, fazendo mudança, transformando a nossa vida. Quanta gente, quantos países no mundo todo, pessoas que são proibidas de ter a Bíblia, de ler a Bíblia, e nós aqui no Brasil, pela graça de Deus, nós temos essa liberdade. Então vamos aproveitar enquanto podemos fazer isso, para a honra e glória do nome do Senhor. Quero encerrar orando por você, e que você se desperte cada vez mais pelo interesse, né? Tenha interesse pela palavra do nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa lição tão preciosa, que ela esteja sempre em nosso coração. Muito obrigado pela tua palavra e pela liberdade que nós temos em ler, de pregar, de andar com ela. E hoje nós temos a Bíblia em vários lugares, até mesmo no nosso celular, no computador e no iPad e em tantos lugares. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor nos dê capacitação e iluminação para que possamos compreender cada dia a tua palavra. Muito obrigado. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.